Olá, meus amados e queridos irmãos, amigos, a você que nos acompanha, amados, eu quero cumprimentar a todos na paz do Senhor Jesus Cristo, que esta paz continue, que esta paz habite, que esta paz reine em nossos corações, não só hoje, mas para todo sempre. Amados, eu quero convidar a você para neste momento meditarmos por alguns segundos, por alguns minutos, na Palavra de Deus, desta vez no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Está escrito: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, por você que tem tirado minutos do seu tempo para meditar conosco na Palavra de Deus, a você que tem deixado os seus afazeres, a você que tem parado por alguns instantes, por alguns minutos, para meditar conosco nesta palavra. O Senhor continue te abençoando, o Senhor continue te guardando, o Senhor continue fazendo prosperar o teu caminho, o Senhor continue com as suas mãos estendidas sobre você para te recompensar pelos momentos que você tem deixado os seus afazeres para juntos meditar conosco na Palavra de Deus. Queridos, o versículo em que lemos se trata de uma igreja cujo nome Igreja Primitiva. A igreja primitiva foi uma igreja bastante perseguida, uma igreja bastante maltratada, mas que não negou a sua fé em Jesus Cristo. Uma igreja que tinha um objetivo: alcançar a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo em que lemos está muito bem claro, aonde nos diz: e perseveravam. Eles não desistiam. A igreja primitiva não tinha um templo luxuoso como muitas igrejas hoje têm, mas eles tinham perseverança. A igreja primitiva não tinha um equipamento de som para evangelizar, mas eles perseveravam. A igreja primitiva não tinha, naquela época, um transporte para conduzir os irmãos de um lado para o outro, mas eles perseveravam. A igreja primitiva, ela não tinha a liberdade de culto que temos hoje, mas a igreja perseverava. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o propósito de uma igreja, de um povo que deseja servir a Deus de todo o seu coração. É perseverar. Perseverar não é desistir. Louvado seja o nome do Senhor. Perseverar não é vir as lutas e você recuar. Não, perseverar é lutar até o final. A igreja primitiva, para cultuar a Deus, eles tinham que se isolar em cavernas. Louvado seja o nome do Senhor, em grutas. Eles tinham que se isolar, eles não têm a liberdade, eles não tinham, melhor dizendo, a liberdade de culto que hoje nós temos. Hoje você abre uma igreja em qualquer lugar e cultua a Deus. Hoje você coloca a igreja no meio da rua e cultua a Deus. Na igreja primitiva não era desta forma. Eles não tinham a liberdade que hoje muitos de nós têm e não faz. E não se dedica. Eles mesmo em privações, eles tinham prazer, eles tinham convicção. Louvado seja o nome do Senhor. Eles tinham
aquele prazer de cultuar a Deus, mesmo sabendo que a qualquer momento eles poderiam ser atacados, eles poderiam ser mortos, como muitos foram, mas eles não desistiram, eles continuaram perseverando. Louvado seja o nome do Senhor. Você sabe por que muitos de nós, às vezes, não alcançamos os nossos objetivos? Você sabe por que muitos de nós, às vezes, paramos no meio da caminhada? Você sabe por que, às vezes, nós não aguentamos a provação? Porque a gente não persevera. Louvado seja Deus. O que Jesus disse? Perseverai até o fim e será salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Então a igreja primitiva, os seus membros, louvado seja o nome do Senhor, eram jogados em cova de leões. Os seus membros, alguns serviam de tocha humana, eram queimados vivos, alguns dilacerados por leões, outros eram arrancados seus órgãos, mas eles perseveravam. Louvado seja o nome do Senhor. A história do mártir Estevão, a Bíblia nos conta que Estevão estava sendo apedrejado vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Estevão, ele olha para o céu e diz: eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem assentado à destra do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Então, eles tinham perseverança. E eles perseveravam em quê, irmão Luciano? Na doutrina dos apóstolos. Igreja tem que ter doutrina. Igreja que não tem doutrina é uma igreja fadada a morrer espiritualmente. Igreja tem que ter doutrina. E o que é igreja? Pessoas. Não estou falando de templo, estou falando de igreja. Igreja gosta, igreja que é igreja. Tem que ter doutrina, tem que ter ensinamento da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Crente que não gosta de doutrina da palavra de Deus, que não gosta de ser ensinado, quero voltar a dizer, é um crente vulnerável. Vem a luta, vem os problemas, e quando chegar, e quando a situação, a calamidade, a situação difícil chegar até essa pessoa, se ele não é firmado na palavra, se ele não gosta da doutrina da palavra de Deus, ele vai desabar, ele vai cair, porque não tem ensinamento da palavra de Deus. Por isso, igreja tem que ter doutrina, ensinamento da palavra de Deus. A igreja primitiva foi uma igreja bastante perseguida, mas nunca negou a sua fé em Cristo, porque tinha doutrina na igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Não negaram a Cristo nenhum, mesmo sendo jogado nas arenas para ser dilacerado pelos leões, mesmo sendo mortos, mesmo servindo de tocha humana, mas não negaram a fé. Que é isso? Doutrina da palavra de Deus. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão. O que é comunhão? Comunhão é você viver unido uns com os outros. Comunhão é você sentir a necessidade do seu irmão. Comunhão é você sentir a dor do seu próximo. Comunhão é pensar de uma maneira igual. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja primitiva, mesmo sendo uma igreja perseguida, eles tinham comunhão uns com os outros.
Louvado seja o nome do Senhor. Eles tinham comunhão, pensavam igual. Todos pensavam igual. Louvado seja o nome do Senhor. Todos tinham o mesmo pensamento. Todos tinham a mesma cordialidade. Pensavam, concordavam igual. Um não fazia uma coisa de um jeito e outro de outro. Não. Quando iam executar uma tarefa, eles se combinavam, eles conversavam. Coisa que hoje a gente não vê no meio da igreja. Cada um quer fazer do seu jeito, da sua forma, da forma que pensam, da forma que querem, e tem mais. Não consultam nem os seus líderes para saber a opinião dos seus líderes. Louvado seja o nome do Senhor. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Eles tinham comunhão. Louvado seja. No partir do pão, se alguém tinha uma necessidade, a igreja estava junto para ajudar. A igreja se colocava à disposição para ajudar. A igreja estava de mãos estendidas para atender a necessidade um dos outros. Hoje a gente vê as pessoas morrendo, desculpe a expressão, passando, vivendo uma calamidade, e a gente olha e faz vista grossa. A gente não tem o desejo de ajudar. Na igreja primitiva não era assim. Louvado seja o nome do Senhor. Na igreja primitiva, os irmãos, quando algum estava com uma necessidade, os irmãos se uniam e estavam juntos, no partir do pão. Louvado seja o nome do Senhor. Na igreja não tinha calamidade que hoje tem. Na igreja primitiva não tinha isso, porque eles estavam unidos. E quando nós estamos unidos, irmão, quando nós estamos em comunhão, o Senhor opera. O Senhor faz milagre em nosso meio. Eu já estou encerrando. No partir do pão e nas orações, eles oravam. A igreja que não ora, louvado seja o nome do Senhor, é uma igreja que anda mancando. Não tem saúde espiritual. A igreja que não ora, os seus membros são anêmicos. Não tem forças suficientes para resistir à tentação. A igreja, para continuar de pé, para continuar perseverando, ela tem que ter pelo menos esses 3 requisitos aqui em que o versículo nos mostra. Tem que ter perseverança, tem que ter comunhão, tem que ter partir do pão e tem que ter oração. 4 requisitos. Porque senão ela não consegue permanecer de pé. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, você que nos suportou até agora. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, e que o Senhor possa estar com as suas mãos estendidas sobre você. Deus abençoe você e fique na paz do Senhor, em nome de Jesus.